Quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Quero aproveitar essa oportunidade para agradecer a Deus. Oh, aleluia. Se você puder, se coloque em pé, vamos ler a palavra do Senhor. Livro de São João, capítulo 21, versículo 15 até o versículo 18. Podemos ler o 19 também. Eu leio primeiro, a igreja me ajude, amém? Todos acharam? Amém? Agradeço a Deus pelos nossos irmãos visitantes, a irmã Carmen, a irmã Valquíria, a irmã Gonçalo, a irmã Luciana. Que Deus abençoe a vida de vocês, amém? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, esta é a casa de Deus. Diz assim, versículo 15: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. A igreja. Segunda vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: ama-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que, quando eras mais moço, te fingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Nós pulamos um versículo? Sim ou não? Não? Eu fui ler lá no quadro, no telão. Achei que estaria pulando. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, aqui está a tua palavra nesta noite. Cubra-nos com o teu sangue, bênçãos da tua paz, da tua comunhão, da tua vida e também do teu Espírito Santo. Que todo mal, que todas as amarras, que tudo aquilo que atrapalha o bom desenvolvimento da tua obra, do teu trabalho, pelo poder do teu nome, nós declaramos vitória, nós declaramos bênção sobre esta igreja, sobre este ministério. Abençoa também a cada família, abençoa cada irmão, abençoa cada irmã. Pai querido, nós te pedimos as tuas bênçãos em nome de Jesus. E todos digam amém, amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Eu não vou cansá-los, mas vamos conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus. E ela é rica para o nosso conhecimento. Eu lembro que alguns dos nossos irmãos já pregaram sobre esse texto, né? Eu estava lembrando hoje, pastor Paulo, que uma das palavras que o senhor pregou há muito tempo, né? Sobre Pedro, né? E era justamente esta palavra. E a palavra de Deus, ela é nova para as nossas vidas. Ela é a palavra de Deus. E Jesus, ele faz um interrogatório, interrogando Pedro. E nesta interrogação, Pedro, ele responde de forma afirmativa as palavras de Jesus. Eu não
conseguiria de fato fazer uma teologia justamente daquilo que nós lemos, e eu bem sei que muitas pessoas já ouviram muitas mensagens sobre este texto, quando Jesus pergunta para Pedro se ele o ama. Existe uma teologia extensa, imensa, dizendo as formas de amar no grego, pode ser ágape, filéu, storge, eros. Então, neste quesito, talvez eu não consiga precisar de fato dizer para cada um de vocês, até porque eu me sinto incapaz diante de um texto tão grande. A verdade do texto é que Jesus, ele pergunta para Pedro 3 vezes a mesma coisa, e alguns teólogos, algumas pregações dizem justamente isto, né? E Pedro, ele responde porque ele negou a Jesus 3 vezes, né? E é uma das verdades das Escrituras. Mas o que me chama a atenção é saber que Deus, ele vai ao encontro do homem aonde o homem está. E muitas das vezes isso acontece nas nossas vidas. E nesta noite eu quero falar sobre convicção, eu quero falar sobre lógica, e eu quero falar sobre fé na palavra de Deus. Jesus, ele pergunta para Pedro palavras óbvias, todo mundo responderia sim, claro que eu te amo. Jesus começa o interrogatório sobre a vida de Pedro, e vocês percebam que Pedro, ele responde da mesma maneira todas as perguntas de Jesus, com exceção a última parte que Pedro diz assim: Senhor, tu o sabes. E é justamente essa parte que eu quero dizer e trazer para você. Deus, ele sabe de todas as coisas. Deus, ele conhece todas as coisas. Jesus, ele interroga Pedro de forma que Pedro, ele fica constrangido. A Bíblia diz que Pedro, ele ficou triste, porque pela 3ª vez Jesus estava dizendo, perguntando as mesmas coisas. Por que Jesus não uma vez só falou aquilo ali, pronto, afinal de contas tudo estaria resolvido, afinal de contas quem estava indo atrás de Pedro era Jesus, porque Pedro, ele estava através de algumas convicções, e as convicções que Pedro estava vivendo deixou Pedro em uma situação aonde somente o próprio Cristo indo em encontro a ele podia o ajudar. Pedro, ele tinha muitas convicções consigo mesmo. Uma das convicções é que acontecesse o que acontecesse, sempre ele estaria com Jesus. E aí Jesus, ele diz: não, você não vai estar comigo, não, porque você vai me negar. Pedro talvez não entendeu aquilo que Jesus Cristo estava dizendo, mas o tempo passou e a história você conhece muito mais do que eu. Pedro, ele nega Jesus, talvez ele nem lembre das palavras de Jesus dizendo: olha, você vai me negar. Talvez ele não lembre, porque se ele lembrasse das palavras de Jesus, ele iria muitas vezes ficar na dúvida, mas pelo fato de ser a palavra de Jesus, cumpriria tudo aquilo na vida do apóstolo Pedro. E existem algumas convicções nas nossas vidas que nós falamos muitas das vezes igualmente a Pedro: não, eu vou ser, eu vou acontecer, eu vou fazer. 2026 está aí, as promessas vão começar, né? 2026 eu vou vir para a escola dominical, 2026 eu vou entrar na banda, 2026 eu vou ajudar o pastor Paulo, 2026 eu vou ser dizimista, 2026 eu vou fazer alguma coisa. Mas essas palavras é apenas a minha palavra, não é a palavra de Deus, porque quando eu digo alguma coisa, Deus fica só olhando, sabendo que Ele é presciente e conhece o futuro. Era isso
que estava acontecendo na vida de Pedro. Pedro, ele nega Jesus Cristo mediante as palavras de Jesus, mediante a pressão. Alguém diz assim: não, eu vou passar pelo processo, Fernando, né? Eu vou passar pelo processo, Fernando, porque o processo vai me deixar mais forte. Mas quando vem a pressão da vida, quando vem o sofrimento, quando vem a enfermidade, cadê eu? Cadê você? Nós não aguentamos o processo natural da vida, porque tem uma coisa que nós somos, que é ser humano. Então nesta noite eu vim trazer uma palavra de vida para você. Se até hoje você confiou nas suas palavras e aquilo que você programou não está dando certo, ou não deu certo, é porque você só confiou em você. Mas quando você começar a acreditar na própria palavra de Deus e dizer: Senhor, Tu sabes de todas as coisas, eu não sei se eu vou estar aqui domingo que vem, eu não sei se eu vou estar aqui o ano que vem, mas uma coisa eu sei, Senhor, que Tu sabes de todas as coisas. É mediante a palavra de Deus que existe cumprimento para as nossas vidas. Quantas pessoas diante da pressão, quantas pessoas diante da dificuldade, elas abandonam a igreja, elas abandonam o cargo, elas abandonam a família. Pedro, ele fez isso, ele abandonou, era para ele estar junto, mas não. Jesus ressuscitou, morreu, ressuscitou, mas ele foi pescar. Por que Pedro foi pescar? Porque era cômodo a vida que ele tinha, era mais fácil continuar fazendo as mesmas coisas do que voltar e olhar para Jesus Cristo. Mas Jesus, nesse dado momento, ele vai atrás de Pedro e começa a perguntar: Pedro, tu me amas? E essa é a pergunta que Deus faz para as nossas vidas mediante as nossas convicções. São tantas convicções que a gente tem, e as pessoas ficam brigando por política, ficam brigando por futebol, ficam brigando por ministério. Brigue pela salvação da tua alma. Glória a Deus, aleluia. Jesus foi perguntar para Pedro: ei Pedro, você é a favor do Império Romano? Ei Pedro, como é que vai ser? Não, Jesus foi perguntar uma pergunta que ele diz hoje para a minha vida: você me ama? E nós, claro, vamos encher o peito, estufar o peito e dizer: claro que eu te amo, Senhor, é lógico que eu te amo. E aí ele vai continuar perguntando, ele vai perguntar, porque o processo ele começa a ser interiorizado nas nossas vidas, e a partir do momento em que nós descobrimos que nós não conseguimos cumprir com a palavra, é Deus, aleluia. Deus entra com a providência. E as convicções humanas estão justamente neste âmbito. Um âmbito de dizer: não, eu vou fazer, eu vou ir, eu vou acontecer. Existem muitos cursos, obrigado, que dizem e ensinam isso. Mas Pedro, ele não teve a oportunidade de ter muitos cursos, não. Mas tem alguém que sempre vai atrás da gente. Este é o amor da graça de Deus. Aleluia. Quantas coisas a gente promete para nós mesmos, prometemos para alguém, e aí o tempo passa e você vê que a pessoa não cumpriu com a palavra. Antigamente a palavra era o fio de bigode, não é isso, né? Falava uma coisa e dava confiança, dava credibilidade. Hoje em dia as pessoas dizem alguma coisa, mas se mudar a estrutura humana, ela não consegue cumprir mais aquilo que ela disse. Eu quero dizer nesta noite, a igreja, ela não pode ficar perdida e nem alheia a nada deste mundo. A igreja precisa estar centrada na palavra de Deus. É a palavra de Deus que sustenta a minha vida. Eu posso muitas das vezes desacreditar naquilo que eu falo, descumprir aquilo que eu digo, mas quando é a palavra de Deus, ela se cumpre nas nossas vidas. Aleluia!
Rabadaia Surianda Nébia. E Jesus foi atrás de Pedro. Olha que maravilha. Isso é bom. Porque Pedro estava pescando, Jesus ajudou a pesca, fez um milagre ali. E Jesus vai atrás de Pedro. E Jesus também, Ele sempre vai atrás de você. Sabe por que a nossa estrutura é muito falha? Nós somos falhos diante de Deus. Nós não conseguimos cumprir as promessas de Deus nas nossas vidas. Porque nós olhamos para a lógica. Nós olhamos para o nosso bolso, nós olhamos para o nosso poder, nós olhamos pela estrutura da nossa família, nós olhamos pelo momento em que estamos vivendo, e Deus está vendo. Não, você não vai conseguir chegar até lá, porque você está olhando para o fator errado, para a situação errada. A igreja precisa acreditar na palavra de Deus. Quantas das vezes no passado, meus amados irmãos, quando nós íamos fazer qualquer viagem, nós dobrávamos o joelho e falávamos: Senhor, seja conosco. Hoje muitos não dependem mais da palavra, não dependem mais de Deus. Eu vou para Santos, eu vou para a praia, eu vou curtir. Não tem problema em ir. O problema é não acreditar e confiar e pedir previsão ou provisão para Deus. Nós precisamos acreditar em Deus em todos os momentos das nossas vidas. Eu não sei o que você está passando nesta noite, mas uma coisa eu sei: Deus, Ele olha para você, e ainda que você se sinta tão pequeno e tão incapaz, Ele está indo ao encontro da sua vida. Então nós estamos vivendo uma época da igreja que a igreja virou politizada, religiosa, que as pessoas vêm aqui e elas querem o melhor pregador, elas querem a melhor igreja, elas querem a melhor situação, mas Deus está dizendo: mas como que você está? Como que está o teu coração? Como que está a tua família? Muitas das vezes a gente é que nem Pedro, nega Jesus, mas conviveu o tempo todo com Jesus, aprendendo de Jesus, vivenciando, comungando com Ele, que é comunhão. Nós fazemos igualmente a Pedro, e Deus está te dizendo: ei, o particular é só você e Deus. Você pode se alegrar aqui, levantar o braço, dizer: abro mão da minha vida, pode acontecer o que quiser, mas na segunda-feira, quando vem o desemprego, quando vem o câncer, quando vem a morte, é nesse momento que Deus vai te testar. A igreja precisa acreditar em Deus. A igreja precisa acreditar na palavra de Deus. Olha a estrutura de Pedro dizendo: imagina, eu vou ser fiel até o fim. E Jesus fala: não é assim não, Pedro. Jesus corrige a Pedro, para que Pedro pudesse ser o apóstolo Pedro. Ele tem mudanças nas nossas vidas para quê? Para que a gente deixe de meninice, para que a gente deixe o nosso temperamento, aquele temperamento conforme a nossa vontade, conforme o nosso querer. Eu vou fazer, eu vou realizar, vai ser do meu jeito, mas se não fizer, eu vou dar um jeito. Não, Jesus muda a vida de Pedro, para que Pedro pudesse ter poder em sua vida. Nesta noite eu quero dizer que Ele muda a tua vida. Por que Deus muda a vida de Pedro? Para ele ficar falando: olha, agora eu sou o apóstolo, agora eu sou o bispo. Pedro, não era isso que Jesus tinha em mente, não. Jesus disse: ei Pedro, você me ama. Pedro diz: eu te amo. Era para que Pedro continuasse, começasse a ser pastor de ovelhas. É para que Pedro entendesse que chegaria, assim como chega momento na nossa vida. Hoje você vai para onde você quiser, mas tem um momento da nossa vida que você vai ter que ser carregado. Pedro estava entendendo isso nas palavras de Jesus, e ele ressurreto estava dizendo para Pedro: ei, eu vou transformar a tua vida, porque aquilo que eu prometi no passado, fazer você um pescador de homem, vai começar a se cumprir na sua vida. Glórias a Deus, aleluia. E aí Pedro fala: Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E as coisas da vida da gente, elas são conforme a nossa lógica.
gente acredita que vai dar certo. Nós acreditamos que vai dar certo. Nós acreditamos que do jeito que está vai continuar. E Jesus Cristo, ele interroga. E na terceira vez Pedro ficou triste. Pedro volta para os seus afazeres após negar Jesus Cristo. E isso é importante falar, porque se Pedro ficasse remoendo, assim como Judas remoeu quando negou Jesus, ele ia entrar na depressão. Ele volta para os seus afazeres. Porque trabalho não deixa ninguém em depressão. Nunca vi trabalho deixar alguém em depressão. Sintoma de depressão é isolamento e solidão, né? E remorso. Sintoma de solidão é justamente isso. Pedro volta a pescar, a vida continua, a vida segue. Jesus morreu, ressuscitou, estão dizendo que ressuscitou, mas vamos pescar. Por que isso é importante? Para que ele não ficasse no estágio de depressão, de remorso. Mas Jesus Cristo não queria que Pedro fizesse ou tivesse uma vida cotidiana. Sabe aquela vidinha que você quer ter? Uma vidinha cotidiana? Não, deixa eu aqui agora, porque eu sou crente em casa. Não tem crente em casa. Ou você está fazendo a obra de Deus, ou você está distanciado da palavra de Deus. Não, o negócio pastor lá e eu aqui na minha casa, porque eu também estou tomando Santa Ceia aqui, pastor, porque tem uma TV aí, tem uma rádio, que eles também fazem Santa Ceia, eu pego, viu, como bom e está tudo pronto, está tudo certo. Não é isso o corpo de Cristo, não é isso, é koinonia, não. Estar em Cristo é participar deste corpo aqui, nós estaremos juntos lá, mas antes de estar lá precisa ter comunhão aqui. É difícil pregar isso, porque nós temos que pregar para nós mesmos. A vida que Pedro estava vivendo era a vida comum. Vamos pescar, vamos. Jesus dá até uma ajudinha para ele. Vamos pescar, Jesus te ajuda, meu irmão. Quer prosperar? Você vai prosperar. Mas não é isso que Deus está falando da tua vida, não. Ele quer que você tenha intimidade com Ele. E a forma de ter intimidade com Ele é ter um particular. Como que eu tenho particular com Deus? Através da oração. Culto de oração, quando as pessoas vêm, irmã Cristina, vai dizer que está todo mundo trabalhando. Não está, né? Não está. Cadê os irmãos no culto de oração? Quem está trabalhando, tudo bem. Cadê os irmãos? Não quero orar. Para orar para quê? Não, eu vou no culto, lá está tudo certo. Né? Não tem irmão que faz uma campanha de oração aqui. Fazer isso aí para quê, irmão? E aí você vê as pessoas doentes. As pessoas vêm na igreja querendo um show. É isso que elas querem. Elas querem que pague um pregador, não cobrei nada para estar aqui, né? Elas querem que pague um pregador para ganhar 10, 15 mil reais, alegrar você. É isso daí, vamos se alegrar. E depois a mesma coisa no dia seguinte. A igreja de Jesus Cristo precisa ter intimidade com Ele. A igreja de Jesus Cristo não é chamada apenas para ficar no seu dia a dia, do seu cotidiano. Agora eu sou vovô, eu vou cuidar do meu netinho. É você, eu vou, mas vem para a igreja, vem orar. O que você está fazendo em casa? Não trabalha, aposentado, quer ficar em casa. Não, eu quero arrumar uma namorada, Fernanda. Quero arrumar uma namorada. Quer arrumar uma namorada? Então vem para a igreja, porque quem quer orar também vai estar na igreja. E Deus vai te revelar, criatura. Funciona assim, não, eu vou lá pro bairro, hoje é sexta-feira, tá lotado lá na Paulista, daqui a pouco eu vou trabalhar, vai estar lotado, vai arrumar encrenca lá, vai arrumar dor de cabeça, mas vem pra casa de Deus, que Deus vai revelar pra você o futuro da tua vida. Aleluia! Aleluia! Não é boa assim, porque Ele está cuidando da tua vida, Ele está cuidando de você, Ele está cuidando do seu relacionamento, Ele está cuidando do teu casamento, Ele está cuidando das tuas finanças. Pedro estava pescando, Pedro poderia reclamar: Senhor, que negócio é esse? De perguntar se eu amo, o milagre já foi feito, o barco já está cheio de peixe, que negócio é esse? Para com isso, o Senhor já ressuscitou. Não, chamada de Deus na vida de crente é irrevogável, o diabo sabe disso, e você precisa saber também. Então, se Deus te chamou para o ministério, Ele vai ir atrás de você, Ele vai correr atrás de você, e vai perguntar para você. Esse é um Deus
Deus que cuida de nós. É Esse é um Deus. Deus que cuida da igreja. Você ama Deus? Até que ponto? Até que ponto nós amamos a Deus? Das nossas convicções, das nossas lógicas. Pedro entendeu isso. E Pedro, ele foi orar. Olha quem era Pedro e quem foi Pedro. Tem época das nossas vidas que as pessoas não vão entender. Épocas difíceis, onde as pessoas vão nos julgar pela fraqueza da nossa humanidade. Mas eu tenho uma palavra para você, em continuação, uma palavra de Deus. Deus não desiste da sua vida. Aleluia. Sabe aquele Pedro que caiu na quinta? Que negou na quinta? Era o mesmo Pedro feito pastor no domingo. Esse é Deus. Quer dizer que eu tenho que errar, quer dizer que eu tenho que aprontar. Não, quer dizer que você é humano e precisa confiar na palavra de Deus. Por que Deus não dá tempo a Pedro? Por que Deus não deixa passar 3 dias, 4 dias, 5 dias para chegar com Pedro e falar: olha, eu vou fazer você pescador de homem, pastor de ovelha, porque o tempo é precioso para Deus. Olha o tempo, como é que já passou. Você começou o culto, já está terminando, e Deus não brinca com o tempo. Tanto é que quando você entende o tempo dele, o tempo para, porque agora é o tempo da eternidade nesse momento. É por isso que é bom servir a Deus, adorar a Deus, bendizer a Deus, porque esse tempo cronos, ele já não existe, porque você dá glória, você dá aleluia, você se desfaz da presença dele. Aleluia. É o teu nome todo-poderoso. É o tempo de Deus nas nossas vidas. E Pedro, ele foi aquilo que ele conseguiu ser, porque ele estava, deste momento em diante, olhando para a palavra de Deus. Pedro, ele escreve, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado. Esse Pedro aqui é o mesmo Pedro, e quando foi orar, disse, ele, João, ele disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou em nome de Jesus. É esse homem aqui que Jesus Cristo foi buscar e foi atrás dele, para mudar a vida dele. Porque a nossa vida não é sobre a lógica, a nossa vida não é sobre o nosso entendimento, não. A nossa vida não é sobre o nosso poder, a nossa vida é acreditar e confiar mediante a fé na palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai nortear a tua vida, a palavra de Deus. Creia que é a palavra de Deus. Você tem convicção, você tem expectativa, mas é a palavra de Deus. Quem crê na palavra de Deus está crendo pela fé. Eu não sei o que vai acontecer, mas pela fé Deus vai fazer milagre na minha vida. Aleluia! Glórias a Deus! Daqui a pouquinho eu preciso disso, preciso daquilo, mas mediante a palavra de Deus todas as coisas vão se cumprir nas nossas vidas. As convicções humanas são falhas. E Deus, ele não quer apenas que você tenha convicções humanas, eu disse apenas. Deus, ele quer que você tenha fé na palavra de Deus, e aí a tua vida vai ser transformada. Aquele Pedro que disse que não conhecia Jesus, ele mudou de vida, e ele preferiu ser crucificado de cabeça para baixo. Algumas vezes, e eu termino agora, pastor Paulo, algumas vezes Pedro, ele mesmo, foi usado pelas palavras humanas dele. Outra vez, Pedro, ele deixou que o inimigo usasse ele. Isso é muito importante, porque quando nós usamos a nossa palavra, mediante a nossa natureza, nós não temos discernimento nenhum. Nós falamos, é de Deus, mas não é de Deus, é de você. Quando o diabo entra nas nossas vidas e usa a nossa boca, alguém pode até dizer que é de Deus, mas não é de Deus, e você não tem discernimento.
Mas quando você usa a palavra de Deus, Aleluia. quando você usa a revelação de Deus, o próprio Deus fala, o próprio Deus se revela. Essa é a minha palavra. Você não fica em dúvida, não. Por que a gente fica em dúvida? Porque a gente usa a nossa palavra como convicção. Mas quando é a palavra de Deus, você fala, você diz, e a responsabilidade é dele. A responsabilidade pela tua vida é do próprio Deus. Então entregue aquilo que Deus mandou você entregar. Não tenha medo de pastor, não tenha medo de ministério, não tenha medo de ninguém, mas cumpra a palavra de Deus na tua vida. A igreja de Deus está precisando, através da palavra, ser despertada. E quando o homem, a mulher de Deus se levanta, ele fica tranquilo, a sua mente fica tranquilo, e ela e ele sabe que aquilo que ele está falando é de Deus. Porque a Bíblia diz: aquele que é espiritual discerne bem todas as coisas. Agora, quando a gente fala coisa da nossa boca, a gente fica em dúvida: será essa de Deus? Não sei, pode ser do diabo, pode ser, vamos ver, né? Mas quando é a palavra de Deus, é por isso que a palavra de Deus é fiel. 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 Deus, ele vai ao encontro de Pedro através de Jesus. E a vontade de Deus é falar: não, esta vida é importante para mim. E quantas pessoas que, pelo fato de ter caído, pelo fato de ter negado Jesus, voltaram os seus afazeres. Sabe uma coisa? Eu vou ser vendedor. Sabe uma coisa? Eu vou ser motorista. Sabe uma coisa? Eu vou cuidar da minha família. Deixa esse negócio de igreja para lá. Não. Deus, ele vai ao encontro de você. Mas ninguém vem aqui. Você liga o rádio, toca um hino. Você vai na feira, Deus usa alguém. Deus está indo ao encontro de você. Então volte logo, volte logo, volte logo. Quando Jesus pergunta a Pedro: você me ama? E ele diz: tu sabe de todas as coisas. É porque a presciência de Deus, ela invade a nossa vida e sabe até onde nós iremos. Pedro, ele entendeu isso. Ele foi chamado apóstolo de Jesus. Nesta noite a igreja está aqui. E você, meu amado irmão, e você, minha amada irmã, você não foi chamado para estar apenas em um culto, apenas em um banco. Você foi chamado para pregar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. O ministério é agora, o momento é agora, a oportunidade é agora. Não é o teu nome que vai estar acima de todos os nomes, não é a tua posição, a tua conta bancária, mas é morrer e é sofrer pela palavra, a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É por isso que quando a gente vem na igreja não precisa de muito oba-oba. Não está legal o culto, não vou dar glória, de glória, de glória, de glória, de glória, de glória. Não é para mim, é para Deus, de glória, de glória, de glória. Por quê? Não é convicção, não é lógica, mas é fé. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Enquanto você glorifica, ele visita o teu ser. Enquanto você glorifica, ele cura a tua alma. Enquanto você glorifica, ele te salva. Enquanto você glorifica, ele visita os teus parentes. Enquanto você glorifica, ele visita a tua conta bancária. Enquanto você glorifica, ele cuida da tua vida. Porque Deus, ele preserva a vida. O movimento é esse, é glória, é glória, é glória. Culto de oração, eu vou lá, é glória, é glória. Mas só tem duas pessoas que eu vou lá, é glória, é glória. Eu não sei o que falar, vai lá, fecha o olho, dobra os joelhos e vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória. Mas a igreja não é do jeito que eu queria, mas vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória. Não se trata de você, se trata da obra de Deus sobre a tua vida, é isso que se trata. Pedro, ele entendeu isso. E quando ele fica triste, quebra-se alguns paradigmas. E a primeira coisa que é quebrada é aquela situação que você disse: eu não acredito que eu fiz isso. Deus também está olhando por você. E Deus, ele vai atrás de pessoas
que se sentem angustiados. Quantas pessoas que entraram aqui nesta noite, pessoas que entraram aqui, cada uma da sua forma, do seu jeito, mas Deus sabe como esta pessoa está em sua casa. Deus sabe como essa pessoa está no trabalho, na empresa. Deus sabe como essa pessoa está na escola. Deus conhece a estrutura dessa pessoa. E a pessoa entra na igreja e às vezes o olhar de julgamento vem, mas está vendo? Vem de novo. Mas por que veio? Pecou. Pedro pecou na quinta, no domingo era pastor. Qual o problema? É Deus que perdoa. A porta da graça está aberta. A porta da graça está aberta. Não é você que perdoa, não é Jesus. Não é você que salva. Não é Jesus, a igreja é para pecador, a igreja é para doente. Pode vir, que ele tem palavra de vida eterna. Pode vir que Jesus cura, pode vir que Jesus salva. Ah, mas eu olhar isso não tem problema não. Quem me salvou é Jesus. Quem me salvou é Jesus, é Ele que garante. Aleluia! A história da igreja é mudada pela vida de Pedro, porque Pedro, cheio do Espírito Santo, ele lembra da palavra de Deus. Quando alguém diz, olha, tão bêbado, ele fala, não tão bêbado não, mas o que eles estão sentindo é a palavra, é a palavra, é a palavra. O que eles estão sentindo é o poder do Espírito Santo. Olhe para a palavra, meu irmão. Pare de olhar para a vida do teu irmão, para de olhar para a vida da tua família. Olhe para a palavra e veja a palavra cumprindo na tua vida, e aí a tua vida vai ser abundante, e aí a tua vida vai ser diferente, e aí você vai glorificar a Deus em cada momento da sua existência. Glórias a Deus. O que Deus estava, através de Jesus, falando para Pedro: Pedro, você me ama. Pedro, você me ama. Pedro, você me ama. Apacenta as minhas ovelhas. Qual é a responsabilidade que nós temos diante de Deus? Qual que é a nossa responsabilidade? Temos muitas responsabilidades. E a primeira delas, e a mais principal, e a mais importante, é ter contato com Jesus. É salvação. O amor de Pedro para com Jesus estava ligado não somente à obra que ele realizaria através da vida do próprio Pedro, através da vida dele, mas através da salvação de Jesus Cristo. Hoje a igreja está unida e reunida a culto de domingo. Você que muitas das vezes diz, olha, esse negócio de ser crente não é para mim não. 2026, eu vou fugir. Deus está te visitando e está dizendo, não, eu cuido da tua vida. Não é igreja, não é só trabalho, é salvação, é salvação, é salvação. As pessoas confundem o trabalho com a salvação, mas o importante é a salvação de Deus na tua vida. O amor de Deus, ele só é revelado através de Jesus para salvar a humanidade. E era isso que Jesus Cristo estava dizendo: eu te amo, eu provo isso para você, morrendo na cruz do Calvário e ressuscitando ao terceiro dia. Eu não sei qual a tua empolgação, meu irmão, não sei se você quer ir embora logo, mas eu quero te dizer que o mais importante aqui é a tua salvação em Jesus. Tenha convicção de que você é salvo em Cristo. Se você tiver alguma dúvida, não tem problema, vem para frente que a gente vai orar por você, e Deus ele vai restaurar a comunhão de Deus na tua vida. Aleluia. A igreja de Deus é o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. E eu termino cantando, passo o microfone para o nosso pastor Paulo, dizendo assim, que é o único que diz assim: recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado. Se você precisa de oração, se coloque em pé aí na frente. A família de Cristo